Arte, página 68. Atividade 1. Reativando memórias. Do lado direito consta o quadro. Imagem, a obra A Persistência da Memória do pintor Salvador Dalí, feita no ano de 1931, com a técnica de óleo sobre tela, tem dimensões pequenas de 24 por 33 centímetros, e está exposta no Museu de Arte Moderna, Museum of Modern Art, MoMA, em Nova York. O quadro de Salvador Dalí apresenta ao fundo na parte superior direita, um penhasco alumiado com tons de ocres e marrons, o mar no horizonte na cor azul coberto com nuvens brancas, e o céu azul se confunde com o mar. Na posição central a figura de uma cabeça disforme sob a areia, com uma língua que sai dela e um enorme nariz, olhos fechados com enormes pestanas. Em cima da cabeça há um relógio derretido. No canto esquerdo da tela há uma mesa retangular de madeira, com dois relógios, o menor está virado para baixo, com muitas formigas em cima dele, o outro maior se derrete pela borda da mesa com uma mosca em cima e os ponteiros marcando quase 7 horas. De cima da mesa nasce uma árvore comprida com ramos sem folhas, onde há um terceiro relógio escorregando ou derretido sobre o galho. Fim da imagem. A pintura, ao lado direito da página, é do artista espanhol Salvador Dalí, 1904 a 1989, e faz parte do movimento artístico chamado surrealismo, termo escolhido pelo escritor francês André Breton, 1896 a 1966, para nomear o movimento que nasce na literatura, emigra para outras linguagens artísticas, caracterizado por uma busca pela liberdade criadora, valorizando o inconsciente, e um distanciamento da realidade, com influências da psicanálise. Como resultado, as obras surrealistas são repletas de simbologias, com objetos assumindo significados muito diferentes do que é comum. Fonte/adaptação, https://www.culturagenial.com/. Persistência, memória, de Salvador Dalí Acesso em 18 de junho de 2020. Caixa de texto. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar, evocar, informações disponíveis, seja internamente no cérebro, memória biológica, seja externamente em dispositivos artificiais, memória artificial. Também é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Há também outros aspectos que envolvem esse assunto, tais como a memória social, a memória histórica e a memória discursiva, que estabelecem outras formas de funcionamento para o assunto memória. Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/. Acesso em 18 de junho de 2020. Vamos praticar. Pergunta 1. Observando a pintura de Salvador Dalí, quais objetos e outras figuras você identifica, e qual relação você faz desses objetos com a memória? Arte, página 69. Pergunta 2. Essas figuras estão representadas de uma maneira incomum. O que você identifica de diferente na forma como o artista escolheu representá-las? Pergunta 3. A partir de qual idade você consegue dizer que tem memórias registradas em seu cérebro? Você se lembra com exatidão delas? Você acha que as suas memórias estão ligadas apenas ao armazenamento de informações pelo seu cérebro? Pergunta 4. Se você fosse associar uma lembrança de algum período da sua infância a um objeto, qual seria esse objeto? Desenhe no espaço seguinte a partir do que você se lembra dele. Esteja atento aos detalhes e acabamento do desenho. Utilize o material que preferir para colorir. Ao terminar, você pode fotografá-lo e enviá-lo para seu professor ou sua professora, por meio da plataforma Google Sala de Aula. Não se esqueça de também apresentá-lo pessoalmente no retorno das aulas presenciais. Use a hashtag Trilha em Casa para compartilhar suas atividades nas redes sociais. 8º ano. Arte, página 70. Trilha de conhecimentos. Atividade 2. Compartilhando memórias. Observe as imagens a seguir. Elas fazem parte de uma série de fotografias intitulada Aceita,
do artista visual e arte educador paulistano Moisés Patrício, 1984. O artista realizou registros diários de sua própria mão durante o período de 3 anos e compartilhou nas redes sociais. Imagens: 6 fotos coloridas em close de mãos estendidas, com diferentes objetos, do artista plástico Moisés Patrício, da série fotográfica intitulada A Seita. A obra varia de acordo com os sentimentos e diversos conflitos cotidianos. Da esquerda para a direita, foto tirada de cima para baixo, mão direita masculina negra aberta, apoiada próxima a um mapa, fazendo sombras sobre ele. Na palma da mão, tem uma chave antiga de metal, na cor bronze, que está amarrada a uma pulseira de búzios brancos. Foto tirada de cima para baixo, mão direita masculina negra aberta em forma de concha, segurando um punhado de terra com serragem, no meio há uma pequena muda de planta. A mão está no meio da terra e da serragem e no pulso tem uma pulseira de búzios brancos. Foto tirada de cima para baixo, de uma mão direita masculina negra aberta, na palma da mão tem um quadrado de papel branco, escrito em vermelho uma nova história. A mão está apoiada sobre retalhos de diferentes tecidos. No pulso tem uma pulseira de búzios branco. Fotografia tirada de cima para baixo, de uma mão direita masculina negra aberta, na palma da mão, tem um pedaço de tijolo baiano laranja, com a parte vazada para cima. Embaixo da mão, há vários cacos de tijolos baiano laranja. No pulso tem uma pulseira de búzios branco. Fotografia tirada de cima para baixo, de uma mão direita masculina negra aberta, embaixo da mão há chão batido. Na palma da mão, tem uma chave antiga de metal prateada, que está amarrada a uma pulseira de búzios branco. Foto tirada de cima para baixo, de uma mão direita masculina negra aberta, embaixo da mão há folhas, galhos e frutas secas. Na palma da mão está escrito em tinta preta baiano. O pulso está apoiado sobre um tecido verde, tem uma pulseira de búzios branco. Patrício, nascido na zona leste de São Paulo e formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, USP, tem um trabalho fortemente ligado à sua identidade e às suas raízes, representando elementos das culturas de matriz africana, que denunciam os preconceitos perpetuados e reproduzidos na sociedade em relação a essas culturas. A série A Seita, em especial, busca provocar reflexões sobre diversas situações comuns à comunidade afrodescendente no Brasil. O gesto da imagem, fotografia colorida com fundo vermelho, em primeiro plano, do artista Moisés Patrício, homem negro, cabelos crespos pretos, sobrancelhas arqueadas, olhos grandes e testa franzida. Ele usa camiseta listrada vermelha e branca de manga comprida. Está com os braços levantados na altura do rosto, e as mãos abertas, com a palma da mão direita posicionada à frente e desfocada, enquanto a mão esquerda está posicionada próximo ao corpo, no pulso direito uma pulseira de búzios branco. Fim da imagem. 8º ano. Arte. Página 71. Mão aberta, como uma oferenda. Palavra recorrente nos cultos de matriz africana, especialmente o candomblé, intenciona dar a objetos como um tijolo, uma chave antiga ou uma pulseira de palha um novo significado. O artista fotografou diariamente sua mão direita durante 3 anos e compartilhou as imagens pelas redes sociais. O próprio artista classifica seu trabalho como foto performance, no qual o processo ganha mais importância do que a imagem final. E as redes sociais são uma forma eficaz de ampliação das suas estratégias de visibilidade e sensibilização para as questões de negros e negras no Brasil contemporâneo. O artista também afirma que seu trabalho não traz respostas, mas sim perguntas. São questões sobre o que a sociedade aceita ou não aceita, desde a subjetividade da religiosidade do artista, das contribuições culturais que ainda esbarram em preconceitos e desvalorização até aquilo que compreendemos como um objeto de arte. Adaptação, http://www.afriaca.com.br/notas/arte-e-ou-candomblé-
nas, mãos, dei, Moisés, Patrício, aceita / Acesso em 18 de junho 2020. Caixa de texto, conheça mais sobre o artista, acessando suas redes sociais. Facebook, https://www.facebook.com/Moisés Patrício. Instagram, http://instagram.com/Moisés Patrício. Vamos praticar. Depois de conhecer um pouco mais sobre a obra do artista Moisés Patrício e a sua série de fotografias aceita, a ideia é que você desenvolva um projeto de foto performance. O título desta atividade Compartilhando Memórias será o seu ponto de partida para o desenvolvimento da sua sequência fotográfica. Ao longo de uma semana, 7 dias, selecione objetos e espaços em que você esteja cumprindo o período de isolamento social. Escolha objetos que tenham significado para você durante esse período, ou seja, porque têm sido imprescindíveis para enfrentar os dias difíceis e a rotina ou, ainda, porque lhe trazem alguma memória que considere importante retratar neste momento. Lembre-se da disposição artística deste objeto, ou seja, a forma como você deseja exibi-lo é importante. Pense em elementos visuais, como a forma, a cor, a iluminação e a textura. Experimente diferentes pontos de vista antes de escolher o ângulo da foto. Pense se você, ou parte de você, assim como a mão do artista, irá aparecer na sua sequência e pense também sobre figura e fundo, o cenário para o objeto. Antes de começar, faça um roteiro de trabalho. Ele lhe ajuda a manter o foco e a organizar suas ações para uma sessão fotográfica perfeita. Arte, página 72. Elaborando um roteiro de trabalho. Pergunta 1. Da seleção dos objetos. Por que escolhi esses objetos? Pergunta 2. Da ambientação, quais locais eu vou usar como cenários de fotografia? Por que os escolhi? Pergunta 3. Da organização, como estarão dispostos os objetos que escolhi? Pergunta 4. Das subjetividades, qual reflexão gostaria de provocar em quem vê o meu ensaio fotográfico? Pronto! Agora você já pode iniciar seu projeto de foto performance. Tente manter uma rotina diária, não precisa ser sempre no mesmo horário. Pense que, em horários diferentes, as possibilidades de luz são diferentes, e você obterá resultados diversos em suas fotos, mas mantenha a sequência de uma foto por dia. Ao terminar, você pode usar as ferramentas dos equipamentos que estiverem disponíveis para editar, aplicativos de celular, programas de computador, etc. Envie as fotos para seu professor ou sua professora, por meio da plataforma Google Sala de Aula, e não se esqueça de salvar o seu trabalho para apreciação dos seus colegas, das suas colegas e professores. Quando retornarmos às aulas presenciais, use a hashtag Trilha em Casa para compartilhar suas atividades nas redes sociais. Arte, página 73. Atividade 3. As linguagens dos sonhos. Do lado direito consta um quadro. Imagem, Les belles relations. As belas relações, é uma pintura a óleo do artista belga René Magritte, 1927. Exemplo significativo da arte surrealista moderna, faz parte da coleção Scheyler, de Bruxelas. Obra com fundo em degradê do azul para o laranja, com nuvens esparsas brancas. Na parte central do quadro, na posição vertical, há 3 elementos deslocados, da esquerda para a direita: um globo ocular com contornos cor-de-rosa, íris azul, no meio um nariz cor-de-rosa, com uma ponta longa e narinas maiores, ao seu lado um balão de ar quente. Abaixo das narinas, uma boca com lábios vermelhos fechados. Na parte inferior do quadro um fundo azul com casas e árvores. Fim da imagem. Na atividade 1, você estudou a obra A Persistência da Memória do artista espanhol Salvador Dalí, 1904 a 1989, e já sabe que ela faz parte do movimento chamado surrealista. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre esse movimento,
que existiu na América Latina, Estados Unidos da América e Europa. O surrealismo é um movimento artístico, que surgiu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, inicialmente na Europa, a partir de outro movimento cujas obras, deliberadamente, desafiavam a razão, o dadaísmo. O porta-voz do movimento surrealista foi o poeta André Breton, autor do Manifesto do Surrealismo publicado em 1924, na França. Para os artistas surrealistas, o racionalismo foi a razão que levou à destruição ocorrida durante a Primeira Guerra Mundial. O surrealismo renunciou à lógica e ao realismo, derrubou convenções sociais e culturais da época. Inspirados pela psicanálise de Sigmund Freud, os artistas desse movimento deram importância aos sonhos, considerando-os a fonte da imaginação. Na segunda metade da década de 1920, artistas como o belga René Magritte e o espanhol Salvador Dalí, criaram obras surrealistas caracterizadas pela distorção grotesca de objetos, a justaposição de imagens diferentes e paisagens vazias ou catastróficas. Com imagens estranhas e fantásticas, a arte surrealista desencadeou um renascimento da imaginação. Adaptação de https://escola.britânica.com.br/artigo/surrealismo/574519. Acesso em 4 de maio de 2020. Arte, página 74. Caixa de texto. O movimento surrealista explorou todas as linguagens artísticas, artes plásticas, artes cênicas, música, literatura, cinema, fotografia. No Brasil, a partir de 1930, os modernistas absorveram as ideias surrealistas a exemplo da escultora Maria Martins e do pintor Ismael Neri. Vamos praticar. 1. No surrealismo, os artistas criavam cenários e paisagens que lembram sonhos, ficção e realidade. Eles não queriam fazer uma arte irracional. Agora, observe a produção da artista plástica de São Paulo, a Sing Bea ou Na Sing, como também é conhecida. Repare que são colagens de materiais diversos, principalmente fotografias de revistas e jornais. O estilo dela é místico, surrealista e trabalha com a intuição. Seus trabalhos mostram em grande parte seus sentimentos, que podem ser interpretados de diferentes formas. Abaixo 3 imagens da artista Sing Bea, que trabalhou colagens. Imagem, primeira imagem de colagem, sem título, da esquerda para a direita, colorida, posição vertical, fundo com listras coloridas e rabiscadas desordenadamente, nas cores preta, azul, amarela e rosa. Na parte central tem uma ampulheta grande, com parte do rosto com o olho aberto. Na parte inferior à frente da ampulheta, há um conjunto de montanhas. No canto esquerdo inferior, a silhueta de um homem, com visão lateral em pé, apoiado nas rochas cobertas de neve. À direita 3 altares construídos com pedras em cima das rochas. Fim da imagem. Imagem, segunda imagem de colagem, título Vênus, da esquerda para a direita, colorida, posição vertical, fundo na cor rosa, com estrelas, com arco na cor preta na parte superior. Na parte central o corpo de uma mulher até a cintura, coberta com um véu transparente. Ela está em pé, apoiada sobre ondulações na cor preta, recobertas com linhas brancas emaranhadas. Da cintura da mulher florescem 4 flores grandes na cor rosa, com pontos brancos. Por trás das flores há uma forma arredondada azul e prata. Fim da imagem. Imagem, terceira imagem de colagem, título de Peste, da esquerda para a direita, colorida, posição vertical, com moldura na cor cinza. Na parte superior central está escrito 4 em algarismo romano, na parte inferior no centro está escrito de Peste, fundo azul escuro e cinza, troncos de árvores marrons, com folhas secas caindo, e acima deles pontos azul claros. Na parte central uma mulher branca desnuda, com cabelos avermelhados longos e soltos, apoiada com o braço direito, e contorna a cintura e entrelaça os dedos de uma pessoa com aparência de caveira, na cor marrom, com tecido verde cobrindo o ventre. A pessoa com aspecto de caveira segura o cabelo da mulher com a mão esquerda levantando-o para cima,
e caminham sobre uma superfície branca e rosada, com relevos à frente. Fim da imagem. Após ver essas obras de arte surrealista, faça a sua. Você pode usar uma ou várias técnicas: o desenho, a pintura, a colagem, por exemplo. Lembre-se de que o seu trabalho precisa ser surrealista. Use os trabalhos de Magritte, Ismael Neri, Maria Martins e Sing Bian como referências, e abuse na criatividade e na invenção. Faça a atividade no espaço a seguir. Arte, página 75. Quadro para a realização da atividade proposta. 8º ano. A/RTE, página 76. B. Pronto. Conseguiu fazer uma arte surrealista com colagens? Registre por meio de fotografia, se for possível. Envie as fotos para a professora pela plataforma Google Sala de Aula e não se esqueça de salvar o seu trabalho para apreciação dos seus colegas e professora quando retornarmos às aulas presenciais. Use a hashtag Trilha em Casa para compartilhar suas atividades nas redes sociais. Quer conhecer mais sobre a artista Sing Bian? Acesse seu perfil no Facebook. https://www.facebook.com/singbian/. Atividade 4, Retratos, Memória e Identidade. Trilha de conhecimentos. Retratos da memória por meio da pintura. O retrato pintado é uma representação de uma pessoa sozinha ou de um grupo e pode ser feito a partir de modelo vivo, documentos, fotografias ou com o auxílio da memória. Na pintura, o retrato se afirma como gênero autônomo no século XIV, após ter sido utilizado no Egito, no mundo grego e na sociedade romana, com finalidades diversas, comemorativa, religiosa e funerária. Giovanni, o Bom, 1360, que está no Museu do Louvre, em Paris, na França, é considerado um dos primeiros retratos pintados de que se tem notícia. O retrato é uma forma de registro histórico em que podemos aprender com ele os costumes, os eventos da época, as vidas das pessoas e do artista. Nele, podemos contemplar como eram as roupas e os penteados da época, a qual classe social pertencia, qual o estilo de arte, qual a cidade e local, os fatos históricos, entre outros elementos que a obra registrou. O retrato pintado tem um lugar em destaque na arte, atravessando escolas e estilos artísticos. Adaptação de http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo 364/retrato. Acesso em 04 de junho 2020. Arte, página 77. Vamos praticar. 1. Observe os retratos a seguir. Imagem: primeiro retrato da esquerda para a direita, de Johanne Moritz Rugendas, Augsburg, Alemanha 1802. Weiley, Alemanha 1858. Índios em sua cabana, século XIX. Litogravura aquarelada, 20,8 por 26,3 cm, 26,1 por 34,3 cm. Museu de Arte Brasileira, SP, colorido, posição horizontal. No canto esquerdo do retrato há uma árvore frondosa, e no plano de fundo outras árvores menores e pequenos arbustos, além de folhas de palmeiras em formato de meia-lua. Na parte central, sob uma vegetação rasteira, com algumas frutas no chão e próximo a um lago azul, está um índio apoiando o joelho direito no chão, em frente a uma fogueira com uma cuia em cima, aonde ele está colocando sua caça, um lagarto pequeno. À sua esquerda tem um índio sentado em uma rede, e próximo dele um índio com uma lança sentado no chão com uma índia. Ao lado deles um índio em pé segurando com as duas mãos uma onça pintada pequena, de cabeça para baixo. No canto direito do retrato há uma índia amamentando e próximo dela um índio deitado numa rede. Fim da imagem. Imagem, segundo retrato, é um cartão postal do 14 bis, M. Santos Dumont Aeroplane, colorido, posição horizontal. Traz a imagem de Santos Dumont, em seu aeroplano 14 bis sobrevoando Paris, França. O céu está azul, no horizonte há montanhas e muitas árvores. No canto esquerdo da obra, há no segundo plano 7 pessoas,
Estão sob uma relva verde, olhando para cima. Na parte inferior do lado esquerdo está escrito M. Santos Dumont Aeroplano e fim da imagem. Imagem, terceira obra, Dama com Aninho, é uma pintura feita no ano de 1489 a 1490 pelo artista Leonardo da Vinci, feita em óleo sobre madeira com dimensões de 54,8 por 40,2 centímetros. É um retrato de Cecília Galerani, posição vertical, fundo preto, da cintura para cima. Ela é uma mulher jovem, de pele quase marfim, um leve rubor nas bochechas, cabelos castanhos presos, usa um vestido vermelho e azul, com um triângulo formado pela prega na manga, com forro amarelo e o tecido interno vermelho. Tem dedos alongados em formato de garra e com a mão direita abraça um aninho, similar a uma doninha ou furão, branco com olhos marrons. A mulher olha para a esquerda com um leve sorriso e seu tronco se desloca para a direita. No canto superior direito da pintura tem a inscrição, Labelle Ferronieri. Leonardo da Vinci. Fim da imagem. Imagem, quarta obra de Labercelzi, retrato de Augustine Roulin. Labercelzi, Portrait of Augustine Roulin, Gogh, Vincent van, óleo sobre tela 1889 Metropolitan Museum New York, Estados Unidos. Dimensões da obra, 92 por 73 centímetros, com fundo em cerca viva, com flores brancas e miolo amarelo, na parte superior da pintura, e na parte inferior fundo vermelho. O artista mostra uma mulher de meia idade, dos joelhos para cima, pele parda, cabelos presos em forma de coque, sobrancelhas arqueadas, olhos verdes redondos, e estão fixos em um ponto, parecendo pensativos. Ela tem a boca pequena e o rosto oval. A mulher está sentada em uma cadeira de madeira marrom, na qual apoia os braços, com a expressão séria e as mãos cruzadas sobre o colo, unhas pintadas de branco, segurando uma corda. Usa um casaco verde escuro com manga comprida de forro azul, e uma saia longa verde clara. Fim da imagem. 2. Agora, escreva um texto sobre o que você percebeu e observou dos retratos anteriores. Comece identificando as diferenças que existem entre eles, como a época em que foram pintados e a técnica usada pelo artista. Repare se os retratos possuem uma mensagem e se eles falam algo para você. Para lhe ajudar, use as perguntas a seguir, de modo a criar um roteiro para o seu texto. Agora, mãos à obra. Escreva seu texto autoral. O que está retratado. Oitavo ano. Arte. Página 78. Quem são essas pessoas? Quais as diferenças entre as pessoas dos retratos? É ilustração, pintura ou desenho? 3. Os retratos podem contar a história de uma pessoa, de uma família, de um lugar. Onde você mora tem algum retrato pintado ou fotográfico? Já viu um álbum de fotos de infância ou de família? Você gosta de tirar fotos de você, dos outros e dos lugares. Agora, pense como você guarda e mostra as suas fotos para as outras pessoas. Elas são as suas memórias e parte da sua história de vida. Se possível, selecione algum retrato, algumas fotos antigas de família ou suas, fotografe e escreva sobre elas. Quando acabar, envie para a professora. Ao terminar, fotografe e envie as fotos para sua professora por meio da plataforma Google Sala de Aula e não se esqueça de salvar o seu trabalho para apreciação de colegas e professora quando retornarmos às aulas presenciais. Use a hashtag Trilha em Casa para compartilhar suas atividades nas redes sociais. Arte. Página 79. Atividade 5. Imagens de si, as práticas do autorretrato. A palavra self tem a origem no termo self-portrait, que significa autorretrato, e é uma fotografia tirada pela própria pessoa que aparece no cenário. Portanto, quando não existia câmera fotográfica, os autorretratos ou os self-portraits eram feitos com desenho ou pintura. Podemos definir o autorretrato nas artes como a forma que o artista se retrata, como ele se enxerga e como ele deseja que os outros o enxergam. Muitos artistas fazem autorretratos, uma vez que eles projetam suas próprias imagens no papel, na tela de pintura, na fotografia ou na escultura,
com o objetivo de criar uma marca da autorreflexão e, por isso, o autorretrato é biográfico. Nesses retratos em que os artistas se veem e se deixam ver pelo espectador, de modo geral, o foco está sobre o rosto, quase sempre em primeiro plano. É a visão do artista de si mesmo, representando, muitas vezes, como uma pessoa feliz, alegre, triste ou angustiada. Adaptação de http://enciclopedia.italcultural.org.br/termo 897/autorretrato. Acesso em 8 de maio de 2020. Agora, observe os autorretratos a seguir. Imagem: autorretrato de Eliseu Visconti, 1902, óleo sobre tela, 64 por 48 centímetros, coleção Visconti IRT, Rio de Janeiro, RJ, posição vertical, fundo cinza ocupando quase todo o espaço, e no topo dele pequenas linhas em formato ondulados entrelaçados. Céu azul com nuvens brancas. A obra mostra Eliseu, homem de meia idade, pele branca, de cintura para cima, posição lateral, com o braço direito contraído à frente do corpo, em formato de V, mão fechada, com 4 pincéis entre os dedos, cabelos médios repartido para o lado esquerdo, barba e bigode, sobrancelhas finas, olhar fixo, vestindo uma camiseta regata na cor branca. Fim da imagem. Imagem, obra, denominado Desespero, autorretrato do artista, Jean Désiré Gustave Courbet. Ano, c. 1853 a 1855. Técnica, óleo sobre tela, dimensões, 45 por 54 centímetros, posição horizontal, fundo marrom, mostra Courbet, do peito para cima, com a mão esquerda puxando a parte da frente dos cabelos pretos para trás, e a mão direita segura os cabelos para trás. Ele é um homem jovem, de pele pálida, olhos arregalados, sobrancelhas arqueadas, bochechas rosadas, boca entreaberta, bigode comprido e barba. Courbet está com o pescoço esticado, usa camisa branca, até o antebraço, com a gola aberta e um colete azul. Fim da imagem. Imagem, obra de Paul Gauguin, com dimensões, 79 por 51 centímetros, criação, 1889. Materiais, madeira, tinta óleo. Gêneros, retrato, autorretrato, posição vertical, com o fundo vermelho, mostra Paul em uma caricatura, da cintura para cima. Ele é um homem de meia idade, pele rosada, cabelos longos pretos, com uma mecha amarelada na testa, sobrancelhas arqueadas, olhando por cima dos ombros, nariz com osso protuberante, seguido de um bigode farto e amarelado, boca fechada com lábios grossos e queixo quadrado, usa vestimenta amarela. O artista está com a mão para cima na altura do peito, segurando uma serpente verde esmeralda. Acima da cabeça de Gauguin tem uma auréola amarela, com uma folha verde em cima. Do lado esquerdo do seu olho há uma maçã, e um galho com uma folha verde escura, e 2 maçãs penduradas, uma na cor verde com uma folha roxa e outra vermelha com a base verde. Fim da imagem. Vamos praticar. Pergunta 1. Escreva quais características visuais dos autorretratos que você observou anteriormente. Como esses artistas se pintaram? Consegue ver as diferenças? Qual foi a forma usada pelos artistas para se retratarem? E quais as expressões e sentimentos estão presentes nas obras? Arte. Página 80. Há diversas formas de criar e fazer arte. Hoje, por causa da tecnologia e os diversos materiais que existem, há muitas formas de fazer um retrato. O artista tem a liberdade para criar e produzir as suas obras. Isso se chama poética, ou seja, é o estilo do artista. A seguir, há uma fotografia de um autorretrato. Você tem ideia de como ele foi feito? Esse é um autorretrato do artista autodidata Sandro Rodrigues, que foi feito com vários tipos de materiais reutilizáveis, como tampinhas de plástico, pastilhas de cerâmica, canudos de plástico entre outros. Sandro pegou uma foto tirada na sua escola, quando tinha 12 anos e dela criou esse autorretrato. Foi a expressão dele, adulto, sobre a criança que ele já foi um dia.
criou deixando as memórias virem à sua mente. Ele também fundou a marca Vitalem, para atender projetos especiais de empresas, eventos ou exposições. Tem 20 anos de experiência, nasceu e morou muitos anos em Pirituba, na região oeste de São Paulo, e hoje mora na Zona Leste. Esteve à frente dos projetos de arte reciclada do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. A qualidade e o cunho social diferenciam o processo de trabalho, e é a sua característica artística e profissional. Do lado direito consta um quadro. Imagem, autorretrato Sandro com 8 anos, acervo particular, medida 90 por 90, posição horizontal, com moldura fina verde claro, com escrita na parte inferior do canto direito, Vitalem, inspirada no nome das filhas, Vitória e Valentina. O fundo da obra de arte é feita com disquetes pintados nos tons de verde claro, verde escuro e azul. O artista é retratado da altura dos ombros para cima, cabelos castanhos compridos partidos no meio, feitos com cabos elétricos, rosto oval coberto com tampinhas de garrafas plásticas, que seguem até o pescoço, nas cores amarela, azul, verde, rosa e laranja. Os olhos são pretos e a boca é pequena e vermelha, coberta com canudos de plástico. Sandro usa um casaco branco feito com sucata, com a gola aberta, aparecendo um detalhe em vermelho. Atrás da cabeça do artista há um círculo com contornos de tampinhas de garrafas plásticas coloridas, e outras sucatas pequenas coloridas. O círculo está coberto de disquetes nas cores laranja, vermelho claro e vermelho escuro. Fim da imagem. Caixa de texto. Quer conhecer mais sobre o trabalho do artista Sandro Rodrigues? Acesse o site https://www.vitalem.com.br. E para conhecer mais sobre a utilização de materiais recicláveis na arte, veja também o trabalho do artista Vic Muniz. Acesse o site http://vicmuniz.net/pt/. Ele produziu um filme interessante sobre essa temática, chamado O Lixo Extraordinário, feito em 2009 no Brasil e dirigido por Lucille Alquer, João Jardim e Karen Arley. Para ver o filme, você pode acessar esse link, https://www.youtube.com/wat V = x7t8c_x0. Fonte: foto fornecida pelo próprio artista. Sandro Rodrigues, minha segunda série. Autorretrato Sandro com 8 anos. Acervo particular. Arte, página 81. No espaço a seguir, faça seu autorretrato usando todos os materiais que você tiver: lápis de cor, canetinha, tinta, papéis, cola, tampinhas, embalagens de papel, entre outros. Assim como Sandro, pegue uma fotografia sua, ou use um espelho para se olhar e se retrate. Quando terminar, fotografe e envie para o seu professor ou professora. Use este quadro para a proposta do autorretrato com os diversos materiais. Pronto! Fez seu autorretrato? Fotografe e registre. Ao terminar, envie as fotos para seu professor ou professora, por meio da plataforma Google Sala de Aula, e não se esqueça de salvar o seu trabalho para apreciação dos seus colegas, das suas colegas, e professores, quando retornarmos às aulas presenciais. Use a hashtag Trilha em Casa para compartilhar suas atividades nas redes sociais.